bom? O nosso tema hoje é cisternas ou fontes. Quem nós somos? Onde nós estamos? Amém? A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte ao meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebron, este Arba era pai de Aнаque. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Aнаque, Sessai, Aimã, Talmai, geradores de Aнаque. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiriate-Sefer. Disse Caleb, a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Caleb, e este deu Axa, sua filha, por esposa a Otoniel. Esta, quando se foi junto com Otoniel, insistiu com ele para que ele pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, e então Caleb lhe perguntou, o que você deseja? E ela respondeu, dá-me de presente, deste-me de presente terra seca. E eu quero te pedir que dá-me também uma terra que tenha fontes de águas superiores e fontes de águas inferiores. Então, ele lhe deu as fontes de superiores e fontes de inferiores. Aleluias. Glória a Deus. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite, ao coração de cada mulher que entrou aqui nesse lugar, que nós possamos ouvir, Senhor, a tua voz. Que o Senhor use, Senhor, a tua palavra, que o Senhor use a minha boca para falar ao coração de cada uma dessas mulheres. Amém, irmãs? O que é cisterna? Alguém sabe o que é cisterna? Cisterna é um reservatório de águas de chuva. Ela armazena água e ela era utilizada ali por quem não tinha água corrente na época e que dependia ali das águas da chuva. Então, cisterna é tipo um poço que fica ali, a água parada, né, esperando até que se ache uma fonte de água corrente. Deus, ele não quer que nós ficamos limitados a poços, a cisternas, a reservatórios, pois nós precisamos fluir nos rios de água corrente, aonde tem profundidade. E é aqui nesse lugar onde nós estamos que tem profundidade, que tem o Espírito Santo de Deus. Lá em João 7,38 diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia! Quero te fazer 2 perguntas. Como você está nesse início de ano? Como nós estamos nesse início de ano? Como cisterna ou como fontes de águas vivas? Não precisa responder, mas pense aí. Como você está nesse início de ano? A Bíblia conta a história de uma mulher jovem, ousada, perseverante. Muito pouco se falou dela, pouquíssima coisa. Mas o pouco que se falou já foi o suficiente para nos ensinar, a instruir, ensinar, motivar. Quando nós lemos a história dela, nós nos motivamos que mesmo em terras secas, mesmo quando nós estamos passando por terra seca, nós podemos pedir ao nosso Pai, nós podemos clamar ao nosso Senhor para que Ele nos dê água viva, para que possamos florescer. Aqui no versículo 19, ela chegou ali até o seu pai e ele achou estranho, porque ela já tinha casado, ele já tinha ido embora e voltou lá com o marido. E ela
ele falou, mas o que você quer aqui de novo? Né? Vai viver sua vida lá, com o casamento. Mas ela falou assim, o Senhor me deu um presente, terras secas. E eu quero te pedir que o Senhor mude esse presente, me dê outro presente, me dê uma terra que tenha fontes de água superiores e inferiores. O que ela quis dizer com isso? Águas correntes, cachoeiras, rios, água para cultivar, para florescer a terra. Essa mulher, ela chamava-se Axa. Ela era filha de Caleb. Caleb foi um dos que foram lá espiar a terra com Josué. E para resumir a história, ela já estava na época de casar. E o pai dela falou que o homem que ela iria se casar deveria aceitar um desafio e conquistar uma cidade, derrotando os inimigos. E isso aconteceu. O marido dela foi lá, lutou e conquistou aquela cidade, derrotou o inimigo. Então, ele deu a sua filha para casar com esse moço. E junto com isso, um presente de casamento, ele deu uma porção de terra como presente de casamento. Ele deu uma porção de terra para ela. Mas a questão é que essa terra ficava num território chamado Nogueb de Caleb. E era uma terra seca, não tinha água. Mas o que significava Nogueb? Nogueb quer dizer seco, árido, escasso, sem vida e não tinha água. Eu gostaria que você prestasse atenção agora em alguns significados. Era um presente esquisito, não era? Quem aqui já ganhou um presente que não dá para ser usado? Eu já ganhei. A gente ganha, às vezes, uns presentes esquisitos, né? Que não dá para ser usado. Então, ela ganhou um presente esquisito. Mas Axa, ela não se conformou. Ela não ficou chorando ou resmungando. Ela não colocou lá na rede social. Ela não foi lá debater com os amigos. Ela resolveu não viver assim. E ela foi procurar a pessoa certa. Ela foi falar com a pessoa certa. Ela se levantou ali com inteligência. Ela tinha um não. E ela foi atrás do sim. Ela não rejeitou a terra do pai dela. Ela não rejeitou. Era uma coisa que qualquer pessoa poderia rejeitar. Uma terra seca. O que eu vou fazer aqui? Só tem areia, né? Só tem sequidão. O que eu vou fazer aqui? Mas ela foi atrás de uma forma de melhorar aquilo, de ter um outro lugar que ela pudesse melhorar, levar água para lá. Eu quero falar agora algumas características de quem coloca em prática tudo o que aprende na liderança, dos seus profetas, na palavra, e decide seguir exemplos de sua liderança. Axa, ela seguiu o exemplo do pai dela. O pai dela, o Caleb, ele e Josué, os dois únicos espias que chegaram com uma história positiva para Josué. Né? Os outros falaram, não, nem vai, chega, para. Mas eles não, eles falaram, não, nós cremos, nós vamos lá, nós vamos derrubar, nós vamos vencer, nós vamos adquirir aquela cidade. A primeira característica de quem coloca em prática o que aprende, por isso que a palavra de Deus ela sempre nos ensina, e nós temos que pôr em prática aquilo que a palavra nos ensina, ela transforma uma terra seca em um lugar frutífero. Nós vemos aqui na história de Axa que foi isso que ela fez. Ela transformou uma terra seca num lugar frutífero. Axa significa rompendo o véu ou adornada. Ela pensava que iria cultivar uma terra boa, que poderia plantar, que poderia crescer ali.
né, que poderia acrescentar para tornar aquele lugar que era um deserto em um lugar frutífero, um lugar onde ela pudesse florescer. Então, ela teria que romper o véu. Ela teria que remover uma barreira. Sabe quando que você tem que remover uma barreira? E você fica insegura? Aí você pode estar pensando assim, mas pastora, ele era pai dela. Mas você pensa que os pais de antigamente eram assim, que nem hoje, que o filho pede um iPhone 10, ele não tem, mas vai lá e compra, não sei das quantas lá? Não. Os pais de antigamente não eram assim. Nós tínhamos que ter reverência para chegar no nosso pai, para pedir alguma coisa. E era muito difícil de conseguir. Por isso que ela teve que remover. Ela teve que remover o véu. Porque, na verdade, ela não se contentou com o deserto, com a escassez. Ela queria sair daquela situação. Ela queria viver uma outra coisa. Às vezes, nós nos conformamos com o deserto. E nós não fazemos nada para sair dele. Só um minutinho. Aí nós não fazemos nada. Nós começamos só a resmungar. Nós começamos a reclamar. Nós começamos ali no deserto, falar, não dá, não vou fazer mais nada, vou embora, vou sair da igreja. Porque está no deserto. Mas essa mulher, ela precisou romper barreiras do medo, da insegurança, para que ela pudesse florescer e para que ela pudesse viver em águas profundas, para que ela pudesse desfrutar. Ela rompeu o véu do medo, da insegurança, do temor, se levantou e foi atrás de Caleb. Ela foi lá falar com quem poderia ajudar ela, para que ele a ajudasse. Porque normalmente quando nós estamos passando por uma situação, por uma dificuldade, nós falamos para todo mundo, né? Menos para aquela pessoa que a gente pode nos dar uma direção. E com Axia nós devemos aprender. Porque ela não falou com ninguém. Ela foi encontrá-lo. E ela perguntou. E ele chegou perto do pai. E ele já perguntou logo de cara, o que você quer? O que você deseja? Qual é seu pedido? Qual é o seu problema? Que está rolando? Né? Como diz aí. E ela respondeu. De imediato, ela respondeu. Eu quero fontes superiores e fontes inferiores. Porque o Senhor me deu terra seca e eu não consigo fazer nada com aquelas terras. E eu quero mudar. Eu quero viver em terras onde há água para que eu possa florescer. Preste atenção, Axia não foi lá pedir um jardim todo florido. Ela pediu água. Ela precisava de água. Ela não pediu um castelo ou coisas assim, mas ela pediu um destino. Ela pediu um destino porque ela precisava de água para ter um destino ali. Nós precisamos pedir ao nosso Senhor, o nosso Pai, tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos ir diante dEle. Como a Leda leu aqui, nós somos para Ele um jardim regado, somos filhas amadas. E nós temos acesso a esse Pai maravilhoso. Amém, irmãs? A segunda característica... A tosse resolveu me pegar. A fé apressa a promessa. Aleluia. Quando nós temos fé, ela apressa a promessa que o Senhor tem para nós, porque tudo depende da nossa fé, tudo depende de onde nós colocamos o nosso coração. E Axia, ela aprendeu com a liderança do seu pai a ser ousada e perseverante. Ela não desistiu. Ela falou, eu vou pedir e eu vou conseguir. E ela foi perseverante. Assim como Caleb, quando ele entrou
com Josué para espiar a terra e viram gigantes, viram cidades cercadas, viram cidades frutificadas, bem fortificadas, mas não ficaram com medo. Eles não ficaram com medo. Eles romperam a barreira, pois eles já tinham uma promessa. Deus já tinha dito para eles: você vai conquistar a terra. Vocês vão conquistar aquela terra. E quantas vezes o Senhor tem dito para nós: eu vou te abençoar. Você é escolhida. Você é amada. E muitas vezes nós falamos: será? Será? Nós duvidamos. Mas hoje em seu coração você não duvide, porque o Senhor, Ele quer fazer você frutificar e florescer. Eles não ficaram com medo, porque eles já sabiam. E nós temos a promessa do Senhor sobre nossas vidas. Então, nós precisamos saber enfrentar as dificuldades. E eles decidiram ali que iam conquistar, porque eles sabiam que nenhuma promessa se cumpre sem fé. Se você recebeu uma promessa, mas não crê, não tem fé, ela nunca vai se cumprir, porque ela precisa de fé para se cumprir. Caleb e Josué foram os únicos que creram que os inimigos iam cair por terra. Amém? Nós precisamos crer que os nossos inimigos cairão por terra. E o nosso inimigo não é a irmã do nosso lado, não. Não é o marido, não. Não é a vizinha, não. É espiritual. É espiritual. Inimigos que tentam parar a nossa fé. Mas nós precisamos crer que eles vão cair por terra, que já caíram em nome de Jesus. Mas a influência de fé do seu pai gerou as mesmas características em Áxia. Ela ouviu sempre o pai dizer o que aconteceu, ela viu, pois ela via muito além de uma terra seca. Ela precisaria de perseverança para torná-la frutífera. E às vezes no primeiro problema, no primeiro desafio, a gente desanima. A gente fica ali prostrado e não persevera. Que nós possamos olhar para a Áxia, que a Áxia ali como uma mulher valente, uma mulher que foi atrás da sua vida, de ter água. A sua fé em crer que seu pai lhe daria correntes de água fez com que ela fizesse um pedido e rompesse a barreira. Porque existia uma barreira de pedir. Então, muitas vezes é difícil pedir, né? Às vezes você vai pedir alguma coisa para alguém, né? Você fica assim: ai, mas eu peço, não peço. Será que a pessoa vai falar não? Mas aí, como diz meu marido, não, você já tem, vai lá. Tem, então sim, né? Eu sempre penso nisso, mas sempre dá aquela coisinha, será que não vai acontecer? Por isso que nós temos que crer e romper as barreiras. Amém? Nós, como ela, precisamos confiar nas promessas de Deus. Você tem promessas de Deus? Quem tem promessas de Deus? Está aí, amém? Aleluia. E elas vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Como Áxia, nós recebemos a descendência de Caleb também. Nós também somos um povo lá de Israel. Nós também somos um povo que enfrentamos aí os inimigos, né? Nós aí somos um povo que precisa também crer e romper barreiras, muitas barreiras contra nós. Amém? Áxia era uma mulher pronta. Ela era uma mulher pronta para resolver os problemas da sequidão da terra. Ela estava pronta. Por isso que ela conseguiu ir lá e resolver. Assim devemos ser nós. Nós temos que sair das cisternas e mergulhar nos rios de Deus. Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para a sua vida. E a vida com Cristo, ela é diferente. Vivemos em águas profundas. Nós vimos o testemunho da Tati. Quantas pessoas também já não passaram por esse deserto? Não é verdade? Mas nós queremos que o Deus
o Senhor, Ele suprirá e cumprirá todas as promessas dEle para a nossa vida. De onde veio essa fé de Axa? Essa fé de Axa veio ali de ouvir as histórias dos seus pais, que contaram como eles saíram do Egito, que como o Deus supriu as suas necessidades no deserto, a água fluindo da rocha, o leite, o mel, o maná. Ela viveu ouvindo isso. Por isso que nós aqui na igreja, nós temos o culto kids de criança. Lá vou eu falar dos kids, né? Não podia deixar. Porque eles têm que ouvir. Por que não fica no culto? Porque eles não entendem nada que o pastor fala. Eu tenho que falar a linguagem deles. Né, meninas que trabalham lá? Eles aqui, o pastor fica falando, o que será que ele está falando? Ele dispersa. Mas nós temos que ir lá contar para eles as histórias. Nós temos que ir lá ministrar para eles, olha, você vai crescer, o Senhor tem isso na sua vida. E isso aconteceu com Axa. Eu não sei se eles tinham cultinho lá, não devia ter, né? Mas ela cresceu ouvindo isso, essa fé veio de lá. A nossa fé também tem que vir. Talvez você fale, eu não sou mais criança, eu não ouvi isso quando era criança, mas você tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem as promessas para nós. É só nós começarmos a ler e a profetizar e a crer nelas e declarar essa palavra nas nossas vidas, porque Ele é Deus. E ela ouviu tudo isso, então ela falou, não, eu também quero um milagre. E ela ouviu ali tudo que o povo precisou e que o povo foi suprido. A palavra deve gerar em nós fé e mudar o nosso destino. Ela precisa mudar a nossa vida, mudar o nosso destino. Transformar o nosso deserto. Transformar em rios de água vivas. Aleluia. Nós temos que beber e viver das fontes que fluem das águas. Aleluia. Em João 7, 37, 38, diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Aleluia! É promessa! É promessa de Jesus que nós teremos rios de água vivas correndo dentro de nós. O que nós vemos na história de Axa é a nossa realidade espiritual. Ela ganhou a bênção e foram as terras que o Pai deu para ela. E nós cremos que o Senhor Jesus é a própria água viva. Ela foi pedir água lá para o pai dela. Mas nós temos Jesus, que é a própria água viva. Pensa nisso. Pensa nisso. Nós temos a própria água viva dentro de nós, que flui do nosso interior, que está ali disponível para nós. E essa água, ela é para alcançar as pessoas sedentas. Tem muita gente sedenta, insatisfeita. Essa água que nós temos, que é o Senhor Jesus, é para tirá-las da sequidão. Como Áxia, nós temos que ter ousadia para podermos ajudar o deserto a florescer. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Por isso que nós temos que levar Jesus às pessoas. Nós temos que sermos ousadas como Áxia. Qual o seu pedido? O que você tem pedido para o Senhor? Áxia, ela poderia ter se conformado com a terra seca. Poderia viver na cisterna. Vou viver na cisterna, dependendo das chuvas, das águas lá no deserto, que demora para chover, né? Eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom. Mas ela se levantou e foi atrás de outra vida. Ela foi atrás de outra vida.
Quando nós estamos passando pelo deserto, nós precisamos fazer de tudo para sairmos de lá. E como sai, pastora, do deserto? Procurando água viva, procurando Jesus, crendo na promessa, se colocando diante dele. Tem gente que passa pelo deserto e não aguenta, sai fora. Não aguenta, vai embora. E às vezes quer levar alguns no deserto dele também. Não entre no deserto de ninguém, viu, gente? Nós precisamos sair dele. O que você tem feito quando passa por algum deserto? Eu já passei por vários desertos. Mas o que a gente pode fazer quando a gente passa por esse deserto? Você tem se desesperado? Ou tem olhado como uma promessa, como uma oportunidade de transformação, como uma porta para milagres? Como você tem olhado quando você tem passado pelo deserto? Deus não deseja nos dar sequidão. Ele não deseja isso para nós. Pelo contrário, Ele quer nos fazer vencedoras. Aleluia. E vencedoras é aquela que supera desafios e não desiste. Não é aquela que vive em meio à ausência, sem saber o que está acontecendo. Mas é aquela que em todo tempo busca água. A água viva do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Queria que você fechasse os teus olhos. Que você começasse a orar. A pensar o que o Senhor tem falado para você, quais são as promessas. Que o Senhor tem dado para você.